pessoal, tudo bem? Tô indo embora, a mala já está lá fora. Quem nunca, né, passou pela sofrência? Espero que você nunca tenha passado por isso, espero que você não venha passar por isso. Mas eu sou Josimara Freire de Mello, advogada, e aqui é um canal jurídico. Seja bem-vindo! E nós estamos aqui numa série Divórcio. E esse é o quarto vídeo da série, é o quarto episódio da série, uma série melhor do que as séries do Netflix. Então eu te convido a assistir conosco essa série. E hoje estaremos falando sobre o divórcio litigioso. Já falamos sobre o divórcio como um todo, a importância de você ter um bom profissional te assessorando. Já falamos sobre o divórcio consensual extrajudicial. Já falamos sobre o divórcio consensual judicial. E agora vamos falar hoje sobre o litigioso, ok? Então, se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você dê uma pausa, vá lá, assista esses outros vídeos e depois volte para cá para assistir esse. Mas se você já assistiu, então vamos dar seguimento. Como falei nos vídeos anteriores, litígio é quando tem conflito. Me dê motivo pra ir embora. Aí começa aquela controvérsia, mas por quê? Por quê? Porque aí daqui a pouco começa o conflito, não há acordo entre as partes. Se não há acordo, então há um litígio. E o divórcio litigioso não é a melhor opção, mas algumas vezes por não ter condição de ter acordo, acaba sendo litigioso. E ele é litigioso porque as partes divergem sobre algum ponto. Às vezes não é sobre tudo, ou é sobre a guarda, ou é sobre a pensão, ou sobre a partilha de bens, ou sobre qualquer motivo, ou uma das partes não quer se divorciar, né? Então, de alguma forma ali tem algum ponto que é incontroverso. Se é incontroverso, é litigioso. E o divórcio litigioso, ele é mais oneroso. Primeiro porque vai demandar 2 profissionais. Então, se você não quiser ser assessorado pela Defensoria Pública, você vai ter que pagar um advogado e a outra parte vai ter outro advogado. Então, já começa por aí, vão ter 2 profissionais trabalhando, né? As custas, elas são diferenciadas. E o divórcio litigioso, ele também se torna mais oneroso na questão dos honorários. Quando você vai consultar a tabela da OAB, isso é uma das dicas que eu dou, você vai ver o seu estado da federação e vai lá na tabela da OAB do estado. Vamos supor, você é do Rio de Janeiro. Você vai lá, OAB RJ, tabela de honorários. Então você já vai saber quanto custa aproximadamente um divórcio. Espírito Santo, a mesma coisa. OABS, você vai ver quanto é um divórcio na tabela, porque a tabela é por estados, ok? Então, você não teve jeito, vai ter que entrar com divórcio litigioso e agora eu vou te dar informações básicas aqui para você ter uma ideia. O casal discordou sobre algum ponto, mas é possível que no decorrer do divórcio, do processo de divórcio, esse casal venha entrar no entendimento. Aí, legal, porque, né, faz-se um acordo no meio do processo e pede ao juiz para homologar. Mas tem que resolver questões, seja de forma litigiosa ou de forma amigável, é necessário que o casal resolva questões relacionadas aos filhos. Caso hajam filhos, se são menores, vai ter que decidir de quem será a guarda. A guarda pode ser compartilhada, a guarda pode ser unilateral e a guarda poderá ser de algum parente, caso nenhum dos dois queiram ficar ou não possam ficar com os filhos menores. Depois você acompanha aqui no canal que nós vamos falar aqui sobre o assunto guarda. Já tem 2 vídeos no canal explicando algumas coisas relacionadas a isso. Mas eu vou esmiuçar cada detalhe dessas guardas que eu mencionei. Então aguarde. Outra coisa que terá que resolver é pensão alimentícia. Quem vai, dependendo da guarda,
Se a guarda for unilateral, então o outro cônjuge, ex-cônjuge, né? O outro genitor vai ter que pensionar esse menor. Ah, mas e se o filho já for maior? É possível ter o pedido de pensão para o filho maior. E aí tem casos específicos para isso. Dentre eles, o caso em que a criança, ou o filho maior, esteja fazendo uma faculdade, por exemplo, ou um curso técnico, ou seja, uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa incapaz, né? Então, se for maior e incapaz, tem a previsão da pensão alimentícia. Decidido sobre isso, no decorrer do processo, é necessário também pensar sobre a partilha de bens. O casal teve bens, então, é o que eu falei nos vídeos anteriores. Qual foi o regime desse casamento? Regime da comunhão parcial, universal, separação total de bens? O próprio regime já vai dizer como será essa partilha dos bens. O problema é que mesmo o regime dizendo sobre a partilha dos bens, existe fraude processual, ou seja, o cônjuge, que é o administrador desses bens, ele acaba às vezes querendo se desfazer dos bens para não ter que partilhar com o outro. Então existe a possibilidade de uma cautelar de arrolamento de bens. Então esse será um dos próximos vídeos da série, ok? Outro detalhe importante para se falar: e o nome de casado? Nós sabemos que no novo ordenamento jurídico é possível que inclusive o homem tenha assumido o nome, né, o sobrenome da esposa, ou vice-versa. E aí, vão manter o nome de casado ou vai voltar para o nome de solteiro? Então, para você ver quantas questões acabam tendo que ser resolvidas no decorrer do processo. O importante frisar aqui, queridos, seja qual for as questões controversas, uma coisa é certa. Ah, e existe também a previsão de alimentos para a esposa, tá? Ou para o marido. Não são em todos os casos. Isso hoje, em pleno 2020, é uma exceção à regra, né? São os casos raros em que existe a necessidade, sendo comprovado isso no processo, entre os alimentos provisórios. De qualquer forma, o fator alimentos, ou seja, que vocês chamam de pensão alimentícia, é a primeira coisa que é resolvida no processo, seja ele litigioso ou consensual. Então o processo vai correndo, mas a pensão alimentícia já é resolvida de forma provisória, tá bom? Então eu espero ter esclarecido para você algumas questões. Volto a repetir para vocês. Primeiro ponto, repense sobre a questão do divórcio. Eu fiz questão de fazer essa série para quem sabe, você que está pensando em se divorciar, ao assistir essa série, né, de repente repense aí na possibilidade de reaver ou reativar seu casamento, tá? Porque além de ser oneroso, além de ser custoso, é desgastante, desgaste emocional, desgaste físico. Então repense sobre isso. Mas se for essa a sua decisão, veja qual é a melhor opção, tá bom? Um abraço grande, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá? E aproveite para deixar aí o seu like aí, que isso nos ajuda bastante. Abraço grande, tchau, tchau!